Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo aqui sobre uma questão que eu tenho visto já há bastante tempo, né, sendo discutida, mas que agora voltou à tona e que eu acho que é importante a gente tratar aqui. Tem diversos outros temas, né, que eu pretendo tratar nesses próximos dias, porém acho que esse tema também é muito importante, apesar de terem outras coisas mais, digamos assim, mais que mexam mais com a gente, né? Coisas que tenham um destaque maior no momento, né? Mas essa questão ela é muito importante porque ela diz respeito a questões estratégicas, né? E bom, estou meio que parecendo fazer mistério, mas não é isso. Qual é a questão em si, né? Primeiro eu quero falar do contexto. Eu estava vendo alguns vídeos, né? De algumas tretas, algumas questões que estão sendo discutidas, e eu resolvi assistir o vídeo do pessoal lá da Soberana, Ian Neves, Humberto Matos, né, num podcast. Eu não assisti todo ainda, né, mas o início do vídeo eles falaram a respeito das estratégias da Soberana, o que eles pretendem e tudo mais, né, o Ian Neves falando sobre isso. E assim, eu acho que essa perspectiva do Ian Neves, essa visão que ele tem sobre a esquerda, as estratégias, eu acho que ela ainda é, isso levando em conta o que ele falou naquela parte, né? Para mim é muito problemática, muito rasa, sabe? E eu vou explicar aqui o porquê, né? Qual é basicamente a perspectiva do Ian Neves, né? Resumidamente, é que a direita ela soube utilizar melhor as redes, né? Usar melhor a internet e por isso ela saiu campeã, né? Digamos assim, nas eleições de 2018, enfim, nos movimentos que a direita propiciou nos últimos anos. E evidente, gente, que o papel da internet para a direita foi muito importante. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, a questão é mais complexa. Primeiro, a própria questão da internet, ela não diz respeito meramente a estratégias. As próprias redes sociais e plataformas, como o próprio YouTube, favorecem a direita, favorecem o discurso da direita e censuram sistematicamente e reduzem, né, o alcance da esquerda, principalmente discursos mais disruptivos da esquerda, né? Esse é um dos pontos. Um outro ponto, a esquerda, ela tem um discurso que é bem diferente do senso comum, né? Enquanto o discurso da direita é um discurso que trabalha muito mais dentro do senso comum. Ou seja, eles têm uma facilidade maior por conta do seu discurso, e aqui não tem a ver com uma questão da linguagem em si, mas do próprio discurso, das próprias bases desse discurso, que estão mais atreladas a esse senso comum. E isso acontece, em grande parte, porque a direita ela é detentora dos meios de comunicação tradicionais, como a TV, né, os jornais, impressos, o próprio modelo educacional e tudo mais, é mais favorável, é mais pró-sistema, né? Então, esse indivíduo, além de outras instituições, como as igrejas e por aí vai, né? Que é um outro ponto a se considerar, né? O quanto as igrejas, por exemplo, as igrejas evangélicas e principalmente, né, no Brasil, nos últimos 10, 15, 20 anos, enfim, elas vêm crescendo bastante, principalmente em regiões periféricas. Ou seja, a direita vem fazendo todo um trabalho de base. Além disso, a gente teve a questão da Lava Jato, que teve um total apoio da mídia e um total apoio do judiciário brasileiro, que demonizou, ajudou a demonizar ainda mais a esquerda, né, além das igrejas evangélicas, que também fazem bastante isso, né, causando, assim, um antipetismo muito forte, que na verdade respinga em toda a esquerda. Eu acho que um erro também
de grande parte da esquerda, principalmente desses setores, de parte desses setores ditos revolucionários, como é o caso da Soberana, né, desse galera aí do Ian Neves, que acha que o antipetismo só atinge o PT, que acha que o antipetismo, ele em si, ele talvez não achem tão bom, né, mas eles não entendem que o antipetismo ele atinge a esquerda como um todo, né? Por mais que o PT seja um partido de esquerda moderada, enfim, a gente pode aqui dar qualquer denominação, isso para mim não importa tanto. Não é o elemento da questão aqui. A questão é que esse antipetismo, vocês gostando ou não, atingem todos os setores da esquerda. Atinge toda a esquerda. Então, essa desconstrução, então a gente tem que fazer um trabalho de desconstrução disso tudo, que é muito difícil, né? Então, não adianta meramente a gente utilizar das mesmas estratégias que a direita. Isso, por si só, não é o bastante. Isso, obviamente, não significa dizer que a gente não deva fazer isso. Mas a grande questão é que a gente não pode acreditar que meramente a gente fazendo isso, que simplesmente a gente fazendo isso, a gente vai mudar todo esse cenário. Não. A gente tem que ter um trabalho muito mais amplo, muito mais orgânico e tentar também ver uma forma de fazer o tal trabalho de base, que é tanto falado, mas pouco feito, né? A gente pode dizer que quem fez de fato um trabalho de base, né, conseguiu fazer um trabalho de base efetivo nos últimos anos, foi a direita, por meio das igrejas evangélicas, né? Porque eles conseguiram, o que seria um trabalho de base, vamos dizer assim, efetivo, né? É você conseguir chegar nesses lugares, né, atingir esses lugares e politizar essas pessoas, né? É lógico que, do ponto de vista da esquerda, a direita fez um trabalho de despolitização, mas do ponto de vista ideológico, estratégico, para aquilo que eles defendem, eles fizeram uma politização à direita, né? Distorcendo, evidentemente, a realidade e utilizando-se ali de um discurso, muitas vezes um discurso religioso, né? Distorcendo muitas vezes a própria religião, mas conseguindo com isso o apoio de grande parte dessa população periférica, né? Enquanto esse trabalho da esquerda que acaba sendo um trabalho muito mais segmentado, digamos assim, porque não consegue chegar em todos os lugares, por uma série de questões, né? E uma delas, inclusive, seria justamente as próprias plataformas que boicotam a gente, isso é um fato, né? Acho que qualquer pessoa de esquerda que utilize-se dessas plataformas, em algum momento sentiu isso, percebeu isso, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente deve levar em conta, né? Então, a Soberana, ela utiliza-se ali de certas estratégias que conseguem alavancar ela nessas plataformas, né? Eu tenho minhas desconfianças em relação a essa questão, mas não quero levantar isso nesse vídeo agora, né? É um tema para outro debate. Mas veja, mesmo eles conseguindo isso, não possibilita que eles consigam atingir esses grupos que a direita consegue atingir. Tanto que os resultados a nível eleitoral para essa galera ligada soberana são pífios, né? São resultados pífios. Então a gente